Fala, meu povo safado! Estamos aqui gravando o primeiro episódio do podcast Mistureba. Aqui quem fala é Rodrigo Routo. É quem fala é Mano Imanente, pronto pra fazer história pra esse primeiro podcast. Pois é, tô muito feliz aqui de estar gravando. Vamos lá, solta a vinheta, cabeça! Então, enfim, chegou esse dia, né, de gravar o nosso primeiro episódio. Muito feliz de estar tirando esse projeto do papel. Como é que você tá aí, mãe? Rapaz, eu não sei se eu tô feliz de tirar esse projeto do papel ou se é uma mistura de felicidade de tirar o projeto do papel e ter assistido esse Guerra Infinita, que na verdade é o sonho se tornando realidade pra nós, fãs de quadrinhos, coisas assim, né? A gente que durante o colégio foi muito renegado, né? Vamos dizer assim, por gostar desse tipo de coisa, e finalmente virou realidade e virou uma coisa mainstream. Finalmente a gente tá tendo o que merece, né, cara? Pois é, como se fosse uma espécie de vingança dos nerds. Essa é a sensação. Agora, ser nerd é ser popular. É ser nerd, mas lembrando, de banho tomado, sem óculos fundo de garrafa, Sem espinha na cara. sem espinha na cara, e em forma, principalmente. Então é isso, né? O nosso primeiro tema vai ser uma análise do filme Vingadores Guerra Infinita. A gente teve a oportunidade de ir na pré-estreia do filme na quarta-feira de madrugada, onde nosso amigo Mani gostou muito aqui da participação na pré-estreia, não é, Mani? Puta que pariu. Posso dizer que eu já tinha falado no Star Wars, esse último aí, Os Últimos Jedi, eu não vou nunca mais em pré-estreia, mas porra, eu quebrei meu juramento. Ah, cara, agora eu acho que em filme eu só vou depois de uma semana no cinema, cara. Porque não dá. Eu acho que o que eu não gosto é justamente o que você gosta, né? Porque parece que é jogo de futebol. Aparece um ator, eu tava tudo lá falando pra minha irmã, assim, que tava do lado, caralho, grita mais, os caras não estão ouvindo, não sei o que. Complicado. É exatamente isso, né? A gente tá lá naquele clima, a gente chega horas antes do filme, todo mundo fantasiado, e aquela festa bonita, até que a gente entra no filme e toda vez que aparece um personagem novo, a galera grita como se fosse um gol. E essa emoção que faz da pré-estreia é uma coisa especial, ou uma coisa horrível, dependendo do seu ponto de vista. Então vamos para nossas considerações iniciais do filme. A gente sabe que o cinema, né, ele sempre foi considerado uma arte e para muitos também é entretenimento. Eu acho que esse filme do Vingadores Guerra Infinita, ele exatamente mostra pra gente a magia do cinema, aquilo que a gente sempre fala da magia do cinema, da gente entrar naquele filme e viver todas aquelas emoções, explosões, loucura, galera correndo, dançando, gritando. Eu acho que esse filme passa pra gente bem a questão da magia do cinema. Sem spoilers, mas o filme ele conta a história de uma super ameaça que, digamos assim, atinge o universo e os nossos heróis, dessa vez realmente nossos heróis, todos os heróis, ou quase todos, tirando Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro e Homem-Formiga. Opa, spoiler. Se juntam pra tentar combater essa ameaça. Quais são as suas primeiras impressões, Manny, do filme? Eu acho que a palavra que define bem esse filme aí, eu falei logo depois do filme ter acabado, a gente esperando a cena pós-crédito, que... eu vou meter esse spoiler não é spoiler, né, cara? Só tem uma cena pós-crédito agora, então quem não assistiu pode ficar tranquilo que é só uma cena pós-crédito. Eu acho que a palavra que define esse filme agora é coragem. Eu achei esse o filme mais corajoso que a Marvel fez. Eu acho que, assim, todo mundo sabe que a Marvel tem aquela fórmula Marvel, que é enfiar piadinha, coisa assim. No Guardiões da Galáxia 2 tinha muita piada, assim, que eu achei que ficou muito forçada. O Drax fingindo, dando aquelas risadas forçadas. Eu não gostei muito do Guardiões da Galáxia 2. Mas nesse Guerra Infinita, eles conseguiram manter muito bem todo o clima do filme. Assim, era um filme pesado porque era uma ameaça pesada. Então eles botaram um clima bastante pesado no filme. Mortes, não vamos falar ainda sobre quem exatamente morreu, mas a gente sabe que teve mortes. Muitas mortes. E foram, assim, imagens pesadas até, eu digo, assim, de morte. Teve algumas piadas que funcionaram muito bem, acho que foram piadas cirúrgicas, não foi nada exagerado, foi uma coisa assim na medida certa. E o andamento do filme, assim, é que eu digo que foi o mais corajoso. Foi o que... Ele saiu bem da linha fórmula da Marvel e criou uma outra linha aí, quem sabe pode dar um outro tom, assim, pros filmes que, pô, é bastante interessante. Essa coisa assim, não menos florida, menos herói americano, coisa assim, mas aquela coisa assim, com o peso de ser herói, com peso, com perdas, com tudo mais, assim. Eu acho que esse é o principal, assim, desse filme em relação aos outros.
É isso. Há 10 anos que o universo da Marvel cinematográfico começou com o Homem de Ferro 1. Eu lembro bem, na época que eu assisti, eu era adolescente, saí do cinema completamente maravilhado. Você era adolescente nessa época? Eu era adolescente nessa época. Cara, já tava na faculdade. Pois é, mas como você é velho. E a gente saiu do cinema naquela coisa, nossa, incrível, a magia do cinema, os super-heróis invadiram o cinema agora de maneira definitiva. E agora, 10 anos depois, a gente vê chegar a esse ponto, o 19º filme desse universo expandido Marvel, com Vingadores e Guerra Infinita, é realmente inacreditável. A gente cresce com aqueles heróis, a gente passa por fases da vida, enquanto eles passam por fases também no cinema. E quando a gente chega num filme na grandeza de Vingadores e Guerra Infinita, a gente começa a pensar que todo aquele dinheiro investido em cinema, pipoca, DVD, boneco, quadrinho, realmente só faz valer mais a pena ainda. Com relação ao filme em si, a Marvel entregou a missão de fazer o filme mais importante dela até então aos irmãos russos. E eu realmente acho que eles fizeram um trabalho espetacular, mesmo com diversas linhas acontecendo ao mesmo tempo no filme, em diversos lugares diferentes. E, nossa, vale muito a pena ver. Se você ainda não viu, vá assistir. Se você assistiu, eu imagino que você concorde com a gente. Mais pra frente eu falarei sobre o que é que eu não gostei e tal, mas de uma maneira geral eu acho que Vingadores Guerra Infinita realmente chega pra abalar e ser o maior filme de super-herói já feito até então. Eu já digo que eu não gostei da pré-estreia. E é isso, e chupa de si. É mais ou menos isso aí que eu penso. Chupa de si mesmo, né, cara? Liga da Justiça foi esse ano ou foi ano passado? Rapaz, foi esse ano. Foi esse ano? Agora eu tô confuso, é porque o filme foi bom, mas foi neutro na minha cabeça. Porra, cara, o filme foi horrível, cara. Porra, é um estupro que a Marvel fez com a DC, cara. Então é isso. Essas são as nossas considerações iniciais e para você que não viu o filme, a partir de agora vão acontecer spoilers, então cuidado. Solta a vinheta de spoilers, cabeça. Atenção, este bloco contém spoilers. Então vamos lá. Agora o spoiler tá liberado, pode falar o que quiser, xingar, dizer quem morreu, quem não morreu, quem fez, aconteceu, quem meteu dança, quem chorou. E vamos lá. Esse filme, se a gente for pensar de uma maneira prática, certo? Vem uma ameaça gigante com proporções nunca antes aconteceram no universo Marvel, que traz aquela sensação de urgência muito mais do que em qualquer outro filme. Então, todos os nossos heróis têm que se juntar para poder combater essa ameaça. O que é essa ameaça? A ameaça vem de Thanos, que quer destruir a vida como nós conhecemos, não apenas na Terra, como no universo. E para isso, ele tenta juntar as 6 joias do infinito. Nem que ele quer destruir a vida da Terra. Ele fala, esse é o pretexto, ele quer buscar o equilíbrio entre o equilíbrio do universo, assim. Nessa coisa de equilíbrio ficou meio... Eu achei que ele ficou um pouco abstrato demais esse conceito de equilíbrio. Durante o filme ele começou a falar ali que vivia num planeta que todo mundo morria de fome, aí todo mundo matou metade da civilização e aí começou a ter comida pra todo mundo. Aí você começa a entender um pouco o que ele quer dizer de equilíbrio, que daí fica um pouco mais... Parece coisa de recursos naturais, assim, parece um Thanos verde, assim, Greenpeace, uma coisa assim. É uma motivação assim que eu gostei. Mas é isso mesmo que você está falando. Thanos, ele acredita que ele está fazendo um bem ao universo. Como estamos passando por uma época de superpopulação e poucos recursos, a tendência é que a vida naqueles planetas acabe, porque tem muitas pessoas, poucos recursos, isso leva a fome e violência, e a proposta dele é bem prática. Mata metade da galera. Mata metade da galera. E a outra metade vai sobreviver com os recursos existentes. É isso, um cara bem prático e pragmático. Pragmatismo, a gente diz que às vezes não faz mal a ninguém, nesse caso faz, né? Nesse caso faz. E é isso. Então, para combater Thanos, ou seja, nessa história, impedi-lo de conseguir juntar as 6 joias do infinito, que é o que vai dar o poder a ele de fazer essa transformação no universo, a gente tem exatamente, na verdade, uma mistureba de heróis. Eu entendi a referência. A gente tem nosso núcleo Vingadores, já conhecido, com Tony Stark, Viúva Negra, Capitão América e afins. A gente tem Thor, perdido pelo universo. A gente tem Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e tudo mais que a gente quiser. Menos o Gavião Arqueiro e Homem-Formiga. Mas eu, sinceramente, não sei. Você quer o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga no filme? Eu acho que o Homem-Formiga já tava no filme, ele só não apareceu, né? Mas o Gavião Arqueiro, eu acho que, assim, ele não é poderoso, então essa é uma crítica que eu tenho. Os heróis sem poder ficaram parecendo muito mais poderosos do que os heróis com poder. Mas eu acho que ele é um herói bastante inteligente, é um herói bastante sensato.
lembrando que ele estava na Vingadores Era de Ultron, que ele foi quem trouxe um pouco de equilíbrio naquele momento em que todos os heróis estavam meio balançados na cabeça, quando tava lá o Tony Stark, depois de ter visto um possível futuro de destruição, o Thor também estava meio balançado, assim, tá, o grupo todo em frangalhos, e ele foi o que tomou as rédeas, o que balançou todo mundo, que fez aquela conversa, mediou a conversa entre todo mundo e que levou a todo mundo se organizar para combater o Ultron. Então eu acho que ele vai chegar no próximo filme um pouco nessa pegada, assim. Eu acho que vamos começar falando um pouco do início do filme. Vamos, só uma coisa. Você falando do Gavião Arqueiro, eu não consigo parar de pensar que se ele estivesse lá, ele ia estar jogando flechas em Thanos. Tipo, ele ia estar combatendo Thanos com flechas, é isso. É só isso mesmo. Eu acho que ele não ia nem combater o Thanos, eu acho que ele ia combater os filhos do Thanos. Os filhos do Thanos ali, pô, dá pra ver que não precisava de muita coisa pra vencer eles. Claro, eles eram poderosos, mas assim, a Viúva Negra lutou de igual pra igual com o filho de Thanos. Mas vale lembrar que a Viúva Negra lutou de igual pra igual. A Viúva Negra não tem nenhum poder e o nosso querido Visão, que tinha uma joia do infinito, só fazia apanhar. Inacreditável como o Visão apanhou nesse filme. Não pegou a visão, né, cara? Não pegou a visão. Mas assim, eu conversando com a minha irmã, eu falei na hora assim, pô, todo mundo tomando porrada dos filhos de Thanos e a Viúva Negra tá batendo nele. Ela falou assim, não, a Viúva Negra, se você tem para pensar, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro e Capitão América são os únicos que de fato têm algum treinamento de combate. Então faz até um pouco de sentido o Capitão América tá conseguindo fazer o que faz, que ele de certa forma, um destaque do filme, um dos heróis de destaque do filme. A Viúva Negra também, sendo bastante eficiente no combate. E o Gavião Arqueiro tá brincando de ser pai naquele rancho dele, né? Pois é bem por aí mesmo. Mas eu tenho que discordar de você uma coisa. Eu realmente não acho que o Capitão América foi um dos destaques do filme. Ele me faz, inclusive, lembrar o filme do Indiana Jones. Se você tirar o Capitão América do filme, não vai mudar nada no filme. Ele só serviu pra tomar um murrão de Thanos e desmaiar. Ele foi o que trouxe a galera pra tentar salvar o Visão, que não queria ser salvo. Não é que não queria ser salvo, mas ele mais atrapalhou do que ajudou. Assim, se ele tivesse morrido na hora que ia morrer, tudo teria se resolvido, mas não. Ele ficou nessa enrolação. Alguém tinha que puxar o cabo dos aparelhos dele, porque foi o que fez acarretar o fim do filme. Né? E o Capitão América, cada vez mais sex symbol, né? Agora fizeram uma versão Capitão América barbudo, lenhador. Ah, cara, eu fiquei com muita inveja da barba dele. Eu queria ter essa barba, viu, cara? Eu nunca tive inveja do Capitão América, do Virgem América, mas dessa vez eu fiquei com inveja do cara. Pois é, talvez agora ele enfim consiga perder a virgindade. Esse é o grande objetivo dele nesse filme. Se você parar pra pensar, ele não colocou a máscara em nenhum momento do filme. Não, isso aí é uma coisa, acho que... Eu não sei se seria do personagem, porque o Steve Rogers agora é o Nômade, não é mais... Mas indo pra parte de ator, o Chris Evans, conversando, lendo notícia, assim, o Chris Evans ele não gostava muito dessa coisa da máscara. Claro, ele é muito bonito pra esconder o rosto. Também. Mas ele é aquele cara que ele tem aquele ego, ele gosta de mostrar a cara, então você vê assim que no primeiro Vingadores ele só botou a máscara em alguns momentos chave, no Vingadores Era de Ultron, a mesma coisa, e nesse daí não, é o Chris Evans, não tem mais Capitão América, não tem máscara nenhuma. Esse é o defeito de alguns atores, assim, enquanto outros, por exemplo, o Visão, quem procurou saber, só viu nesse filme quem era o Visão. Mas o Visão ele tava ali, não tava nem aí de mostrar a sua cara. O Bradley Cooper que faz o Rocket, óbvio, não tinha como, mas vai que queriam mostrar a alma dele e apareceu o Bradley Cooper ali, não quisiam fazer. Se ele quisesse, fariam alguma cagada pra mostrar a cara do Bradley Cooper. O Van Diesel, né, como Groot. É a melhor atuação do Van Diesel. Exatamente. Então você iria parafrasear nosso grande rei T'Challa. Dê um escudo a esse homem. Dê um escudo a esse homem, cara, com certeza. Dê um escudo a esse homem. Give this man a shield. Realmente, falando mais uma vez do Príncipe T'Challa, que sotaque, viu, cara? Que sotaque. Que sotaque sexy, né, cara? Se eu pudesse, eu ia desaprender todo o inglês que eu aprendi e fazer um curso de inglês na África, porque esse sotaque dele é incrível. Se o Capitão América tivesse o sotaque dele, já tinha perdido sua virgindade há muito tempo. Não, o Wakanda inteiro tem um sotaque massa, né, cara? Se você parar pra pensar, uma das Dora Milaje dele, ele fala assim, don't freeze, I never freeze. Todo mundo com um sotaque muito legal, né? Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê?
Gênio bilionário, playboy, filantropo. Então vamos agora falar sobre um dos assuntos que mais deu a discutir sobre esse filme. Foi o que discutiram no Instagram. Várias páginas do Instagram começaram, inclusive, a bloquear comentário, porque as pessoas não estavam aguentando e dando spoilers do filme todo, porque a quantidade de spoilers possível é infinita, e assim como a guerra. E muita gente morreu. Morreu gente pra caralho. Inclusive morreu gente que a gente não sabe nem quem é. Metade das pessoas que existem, ou bichos, ou animais, ou sei lá, que porra, morreram. Eu acho que é só a humanidade. A humanidade é um câncer, né, velho? Então, acho que foi só os homens que morreram. Acho que de resto, assim, não morreu, não. Mas, vamos pensar assim, o filme mostrou a que veio, como eu falei, assim, de coragem do filme, foi um filme corajoso. O filme mostrou a que veio porque a primeira cena aparece o logo da Marvel sem trilha sonora. Já começa mudo. E Como uma espécie de luto. Pois é, e quando começa mudo, por exemplo, um lugar silencioso. Quando o filme é silencioso, cara, você sabe que vem merda por aí. E não de merda, assim, de que o filme vai ser ruim, mas vem merda, assim, alguma coisa muito ruim acontecendo. E começa com os filhos de Thanos caminhando por cima de corpos, de cadáveres. Thor completamente rendido na mão do Thanos. E o Loki enganando a gente o tempo todo, né? Fingindo que ele ia virar pro lado do Thanos, afinal ele foi enviado pelo Thanos do Primeiro Vingadores. Loki sendo Loki. Loki sendo Loki, com certeza. E aí não, e o Loki na verdade ele tava querendo tentar manter essa conexão com o irmão de não, agora eu vou tentar ser um cara bom, vou tentar fazer a coisa certa daqui pra frente da minha vida. E aí a primeira morte tensa, podemos dizer assim, foi a morte do Loki. E a forma que ele morreu foi, cara, bizarro, velho. A Marvel não faz isso pra um filme que é pra maiores de 13 anos. O cara foi estrangulado, com olhos esbugalhados, a pele ali sem cor, aquela face sem expressão, olhando pro Thor. Foi pesado o filme, cara. Começou mostrando que veio, chutando a porta do armário. Foi muito pesado. Já começa com... Na verdade, já começa com quase todo mundo dos Asgardianos mortos, com o Thanos andando sobre os corpos, e isso que você tá falando. E aí vem a primeira morte super impactante do filme, né? Qual foi a sua reação na hora que você viu o nosso querido vilão barra anti-herói, barra herói, que ninguém sabe definir bem, inclusive a Marvel, Loki? Qual foi a sua reação na hora que você viu? Cara, a Marvel já tava dando indícios de que ia ser um filme um pouco mais sério, e ali eu falei, a Marvel não tava brincando, quando falou que ia ser um tom diferente. E ali eu comecei a pensar, a Marvel tá sendo corajosa, de abrir mão de toda aquela forma Marvel e pautar o filme nisso, em perdas. Foi bastante impactante. Isso que você tá falando é exatamente o que eu acho, um filme pautado em perdas, e a intenção deles com isso, na minha opinião, é exatamente mostrar o senso de urgência do que está acontecendo, que realmente essa ameaça é a maior que já apareceu, que é um senso de urgência, um senso de perigo, e também a impressão de que as consequências podem ser muito sérias, e realmente as consequências são mais sérias do que a gente consegue imaginar, né? Adiantando o filme, vamos continuar falando sobre mortes. A próxima morte super impactante do filme, Gamora. Essa morte da Gamora foi bastante impactante. A cena, de novo, focando, a cena de como ela morreu foi impactante. Porque a Marvel faz isso. Quando alguém morre, por exemplo, quando o Mercúrio morreu no Era de Ultron, não foi impactante assim. Ele simplesmente apareceu com tiros no corpo, sem sangue nenhum, mas ele foi pra salvar alguém, então foi aquela morte assim, foi o cara tentando ser uma pessoa boa. O sacrifício do herói. O sacrifício do herói, exatamente. Então não foi tão impactante. Já a Gamora foi assim, foi um sacrifício, e foi aquele sacrifício assim, de jogar em um penhasco. Então, aquela cena dele pegar a filha pelo braço, que era uma filha pra ele. E o Thanos estava chorando, enquanto eu pegava ela pelo braço. Não, exato, era uma filha pra ele. Ela, pra ele não sentir isso, pra ele não sentir um carinho por Thanos, mas o Thanos sentia um carinho de pai em relação à Gamora. Pegou ela pelo braço e jogou. Então, assim, aquela cena de ver ela despencando e o corpo caindo no chão ali, foi outra parte uma outra morte muito impactante. E, de novo, a Marvel mostrando a que veio. E vale lembrar que outra coisa que aumenta mais ainda o impacto desse momento é que o Thanos ele tinha que sacrificar o que ele amava para conseguir a Joia da Alma. E naquele momento, a Gamora começou inclusive a ser irônica, falando que ele não sentia amor, que ele não amava ninguém, então ele não conseguiria a Joia. Até que ela se dá conta de que ela era a pessoa que ele amava, ela era o que significava amor na vida dele. E esse momento é um momento muito impactante. A Zoe Saldanha fazendo a Gamora é espetacular, na minha opinião. Eu gosto muito mesmo, tanto da atriz como do personagem, dela na personagem. Bastante.
E na hora que o Thanos pega ela pelo braço e ela começa a chorar e tentar se sair, e ele chorando, pega ela e joga do penhasco e depois mostra o corpo dela no chão, estatelado, uma coisa assim chocante, arrancou diversos suspiros no cinema e choque. Eu só fiquei muito chocado por causa do embuste, por dizer assim, que estava ao meu lado no cinema, que me fez não ter conexão nenhuma com o meu personagem, porque é gritando e chorando. Então, naquele momento que ele estava criando um laço com o personagem, a pessoa gritava e ficava assim, acabou. Não senti esse laço assim com a pessoa. Mas foi foda, cara. Você, pessoa que estava do nosso lado no cinema, por favor, caso você consiga identificar que é você, mande um e-mail para podcastmistureba@gmail.com se identificando. Gostaríamos muito de te conhecer. Não, eu não. Já conheci o suficiente. Eu queria dizer assim, agora eu sei por que você foi sozinha no cinema. Eu digo isso. E é isso, teve a morte da Gamora, que faz a gente levantar milhões de questões sobre qual é o futuro do Guardiões da Galáxia. Mas vamos deixar isso mais pra frente. Mas continuando em morte, assim, o filme, como você disse, foi pautado em perdas. E aí a gente teve primeiro a perda do Loki, que foi uma perda assim imensa. Aí teve a perda da Gamora, que foi outra perda imensa. Mas se você parar pra pensar assim no universo Marvel, o Loki morrer não tem uma perda tão grande assim. Não tinha mais história pra ele. Não tinha mais história. A Gamora perder, claro, é uma ótima atriz, a Zoe Saldanha, é uma ótima personagem, a Gamora, pra fazer aquele par romântico com o Peter Quill. Mas não é um personagem assim totalmente fundamental pro fim do universo Marvel, que no caso seria o Vingadores 4. E aí depois a próxima perda grande que a gente teve foi do Visão. Que perdeu 2 vezes, por sinal. Não vamos nem entrar no mérito do que foi o Visão, mas assim, foi uma grande perda, o Visão. Falando só sobre essa morte do Visão, existem algumas coisas interessantes sobre ela, que a gente consegue ver ali o Thanos utilizando a Joia do Tempo para poder voltar o tempo. Porque o que acontece? Rola um momento ali de drama sinistro, que o Visão tá tendo um romance com a feiticeira, só que para poder salvar o metade do universo, é necessário que se destrua a joia que o Visão tem em mãos e, consequentemente, ocorra a morte do Visão. Então existe toda uma carga dramática em cima daquilo, que já estava acontecendo há muito tempo no filme. As pessoas estavam tentando proteger o Wakanda para que conseguissem tirar a joia do Visão sem matá-lo. Cara, eu achei isso sensacional, velho. Os caras sacrificaram uma Wakanda inteira pra tentar salvar. Cara, isso é foda. O filme acertou muito, cara. Até que a feiticeira finalmente consegue destruir a joia do Visão com a consequente morte do Visão. E aí tem todo aquele momento de meu Deus, Visão morreu mesmo. E aí o Thanos... Aquela mistura de sensações, né? Tipo, pô, o Visão morreu com ufa, o Thanos não vai ganhar. Isso, na hora... Aquela drama, inclusive, vai mostrando a joia se quebrando aos poucos, né? Que faz lembrar aquela música. É como um cristal quebrado que não cola jamais. E toda a emoção vem até que o Thanos chega e rebobina. Puxa a carta armadilha. E rebobina. E a gente tem aquela sensação, nossa, o Visão não morreu, ele agora vai viver. E aí o Thanos vai lá e mata o Visão. Simplesmente com os dedos, arrancando a joia da testa dele. Mas, de novo, outra morte pesada, cara. O cara enfiou os dedos ali, arrancou, abriu a cabeça do cara, velho. Então, assim, óbvio, era tudo eletrônico. Era um robô ali, no fim das contas. Mas foi outra morte pesada. O cara tá arrancando um pedaço da cabeça do Visão e o Visão cai assim, sentado no chão. Outra morte pesada, cara. Cai em preto e branco, inclusive. Ele perde a cor. É uma coisa bem pesada. Pois é. Então, assim, mais uma morte em que foi uma morte sentida pelo público, mas que o Visão não ia fazer tanta diferença assim, de novo, no grande universo Marvel. Fazendo um gancho da morte do Visão, faz a gente pensar sobre a própria batalha em si que estava ocorrendo em Wakanda, né? O Visão foi para Wakanda na tentativa de tentarem tirar a Joia do Infinito, que pertence a ele, dele sem matá-lo, para poder destruí-lo e assim impedir os planos de Thanos, que ele precisava das 6 Joias do Infinito. Enquanto isso, o núcleo ali que continha o Capitão América, a Viúva Negra, estavam o próprio Bruce Banner, que não conseguiu se transformar em Hulk, estava usando a armadura do Homem de Ferro. Nossa, essa aí eu não vou gigante. Tá agora, porque foi outra pra avisar. E eles estavam ali lutando contra os ETs, animais, parecendo os Venom, que estavam lutando contra eles, dando tempo, né, pra a irmã do T'Challa tentar retirar a Joia do Visão. E durante essa batalha, que é muito linda em termos de efeito, aconteceram várias coisas interessantes. É que teve o momento simbólico do filme com as 3 mulheres lutando ao mesmo tempo, mostrando toda essa questão do girl power, do poder feminino. E aí que eu venho a falar dela, que pra mim é talvez a melhor personagem feminina do universo
Marvel, que obviamente não tem tanto destaque por não ser um papel tão importante, mas a Danai Gurira, né, que faz a Okoye, nossa, que mulher miserável, que mulher forte, escrota, miserável, matadora. Ela que já faz a Michonne no Walking Dead, que é outro papel sinistro, e ela, nesse papel, ela é visceral, ela é forte, ela é incrível, ela se emociona, ela mata, ela luta, tudo pra cuidar de Wakanda e da nação, e nesse momento do universo. Então, eu queria fazer esse destaque pra ela, porque eu acho espetacular, uma personagem incrível que merece mais destaque. Não, essa é uma personagem, só pra completar assim, é que assim, a Viúva Negra, você sabe que ela tem um limite de poder. Na verdade ela não tem poder, mas ela tem um limite do quanto ela pode aguentar. Agora, essa daí, qual é o nome dela? Okoye. Okoye, você sabe que ela não tem limite. Você sabe assim que ela, cara, pode vir quem quiser, ela vai lutar de igual pra igual, cara. Lágrimas e sangue. Lágrimas de sangue, exatamente, cara. É incrível isso aí. E outro momento dessa, digamos assim, guerra dentro de Wakanda é que o momento que todos esperavam, e talvez tenha sido o momento que mais a galera gritou no cinema parecendo que tinha acontecido um gol, que foi quando enfim Thor teve um momento mão da porra, um momento Deus. Ele chega chutando tudo, metendo dança, arrumando raio. Inacreditável aquela cena, espetacular, cena lindíssima, cena impactante, uma cena incrível, que ele chega com aquele olho brilhante, arrumando a nova arma dele em todo mundo e soltando raio, mostrando que ele realmente é um deus. E não só um cara malhado, bonito, que todo mundo quer pegar. Pois é, ali foi incrível. Esse novo Thor que eles apresentaram, primeiro Thor Ragnarok, depois no Vingadores Guerra Infinita, é de fato o Deus do Trovão. Não era só Thor um guerreiro, um vingador. Era Thor, o Deus do Trovão. Cara, sensacional. Os caras quase que fizeram um reboot no personagem usando o mesmo personagem, sabe? O cara se reinventou e foi orgânico. Não foi uma coisa forçada, não foi uma transição natural para o cara chegar onde chegou. É incrível. Sim, é incrível. O nascimento desse novo Thor, né, é muito interessante e a gente meio que entende o que fez ele ficar assim no momento que ele tá conversando com o Rocky na nave, que o Rocky, né, com toda a sutileza que ele tem, começa a perguntar pra ele: e aí, cadê seu irmão? Aí, morreu. Seu pai? Morreu. Ah, mas você tem mãe? Morreu. E aí que ele se dá conta e fala que ele não tem mais nada, que ele não tem mais nada a perder. E aí, obviamente, a Marvel dá aquela coisa sempre de fazer uma piada no meio do momento de drama. Uhum. E aí que ele simplesmente dá uma risada e fala: mas isso só me deixa querendo quebrar mais as pessoas. Kick ass. E assim, a gente percebe que vai chegar um Thor quebradeira, que em vários momentos do filme mostra sua força. Ele mostra sua força também com o anão gigante, né? O nosso querido Tyrion Lannister, que aparece como um anão gigante pra compensar tudo aquilo que ele passa em Game of Thrones. Mas ali, cara, ali foi o Tyrion Lannister, eu esqueci o nome do cara, mas ali ele fez o papel de Tyrion Lannister, só que maior, né, cara? Sim, Foi sim. exatamente o papel. Eu até comentei ali com a minha irmã depois do filme que na hora que eles ativam a estrela de nêutrons pra começar a forjar o Yarbjorn, que é o machado do Thor, lembrou muito a cena final, a cena de abertura de Game of Thrones, que é aquele anel ali brilhando. Então eles fizeram um foco ali que eu tenho certeza que foi um fanservice pra Game of Thrones. Não, ali foi fanservice puro. Eles usaram o ator pra fazer um anão gigante ainda por cima. E só pra contextualizar, pra quem não entendeu essa questão do anão, por que porra ele foi atrás dessa miséria desse anão gigante, é que na mitologia nórdica, quem produziu o Mjolnir foram os anões. E foi um presente aos deuses, uma competição causada por Loki. E aí os vários anões estavam competindo para saber quem era o melhor forjador. E esse anão, nosso querido Tyrion Lannister, foi quem fez o Mjolnir, o finado martelo do Thor. E então o Thor sabia que para fazer uma arma tão poderosa quanto, ele seria o único capaz. Só para botar uma curiosidade sobre o Mjolnir, o Mjolnir ele tem uma característica interessante, que ele é um martelo com um cabo curto. E isso daí foi porque, na verdade, o Loki viu que os caras estavam conseguindo fazer uma arma realmente poderosa, e o Loki falou assim: não, deixa eu sacanear os caras, porque daí eles não vão conseguir ter uma arma boa. Ele foi lá e quebrou o cabo do Mjolnir para ficar um cabo curto. E aí, na hora de vender a peça pro Thor, ele fala assim: não, aqui um martelo de cabo curto, que dá muito mais vantagem, você coloca uma alça aqui pra girar ele, coisa assim. E pode usar apenas uma mão. E pode usar apenas uma mão, coisa assim. Então, até nisso o Loki tem história, um pouco a curiosidade aí do porquê do martelo dele. Essa cena, inclusive, o Loki ele se transforma em uma abelha, uma vespa. E enquanto o anão está forjando, ele começa a picar o anão sem parar para poder impedi-lo de fazer uma arma tão poderosa. E assim realmente acontece essa questão do cabo curto.
Lembrando que isso daqui, tudo aí é a mitologia nórdica, não tem nada a ver com o universo Marvel. Quer dizer, eu não sei se tem, mas acho que o universo Marvel não mostra nos quadrinhos essa cena, isso daí é só mitologia nórdica. E falando no universo Marvel, esse filme ele nos traz uma comparação muito interessante, certo? No momento em que ele coloca diversos heróis em um filme só e faz a gente pensar em todos os 19 filmes até então, é que ele mostra como a funcionalidade dos filmes funciona assim como os quadrinhos, em que cada personagem tem a sua linha, o seu quadrinho, e que todos os mundos são interligados, embora não pareça, e quando acontece um acontecimento dessa proporção, que você realmente começa a perceber que eles realmente vivem no mesmo universo, né? O universo Marvel. E como vem o maior problema até então que eles têm que enfrentar, que é Thanos, cruza o caminho deles todos. Embora cada um tenha seu filme separado, tem gente que assistiu todos os filmes, tem gente que não, ali é o momento que cruza todos os caminhos. E eu acho isso bem interessante porque é realmente a mesma maneira que é feito nos quadrinhos. Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco. Então, vamos falar agora também sobre outro assunto que muita gente está discutindo, que é sobre Thanos, o vilão mais miserável da Marvel, o miserável destruidor de mundos. Vamos fazer um recapitula rápido aqui de alguns vilões que foram, de certa forma, marcantes na história da Marvel, assim. De Vingadores, tivemos Loki como vilão, que foi reaproveitado de Thor, o primeiro Thor de todos. Tem também o Vingadores Era de Ultron, tem o Ultron, principalmente, e também, em paralelo, o Barão Zemo, que é o que acaba meio que ficando revoltado pela morte de todo mundo, pela morte da família dele, e aí quer se vingar dos Vingadores, e aí Usa o Buck, aprende lá aquelas línguas todas ali pra fazer o Buck. O próprio Buck é o vilão também. O próprio Buck acaba sendo vilão. E uma curiosidade sobre o Barão Zemo, cara, eu tava um dia passando pelos canais da TV, o cara que fez o Barão Zemo, ele também fez Adeus Lenin. Nossa, um ator muito versátil, né? Bastante. Então, tivemos eles. O Ultron é um vilão que poderia ser melhor trabalhado. Com certeza, para mim foi um vilão desperdiçado, teria um potencial muito grande, mas para mim ele passa um pouco despercebido. Foi ter um traje do Tony Stark que se voltava contra ele, basicamente. E se o próprio Loki nos Vingadores 1, embora eu goste do Loki, o Loki no Vingadores 1 para mim só serviu como alívio cômico. Também, ele foi um alívio cômico e o vilão mesmo foi aquela massa de ETs que eles tinham que matar ali. E como é que o Loki é derrotado? Eles não tinham mais como derrotar o Loki, aí vai o Hulk começa a bater todo mundo. O Luke O Skywalker aparece no meio dela. Aí vai o Hulk, bate nele, assim, dá umas porradas assim e acabou. Pô, então foi muito marcante. Aí quando chega o Thanos, cara, porra. Daí veio depois de vilões marcantes. Teve a Hela, que foi muito bom. Pouquíssimo explorada, infelizmente, visto que se você assistir o filme, ela praticamente só conversa com o capanga dela. Quase ela não interage com os personagens e ela tinha uma presença tão forte. Eu gostaria muito que ela tivesse sido mais presente no filme. Uhum. E aí você tem depois o Killmonger, que é do Pantera Negra. Esse sim, esse eu gostei muito. Pra mim, um dos melhores vilões que a Marvel fez. Eu acho que o ator é muito bom, o ator que veio de Creed. O ator e o diretor vieram de Creed pra fazer o Pantera Negra. Eu acho o ator muito bom, mas eu achei que o vilão, assim, não me agradou muito, assim. O Michael B. Jordan. Não me agradou tanto assim. Aí tem o Thanos, que aparece primeiro no Vingadores, na cena pós-crédito, depois aparece em Guardiões da Galáxia, depois aparece em Thor, e aí ele aparece e, cara, convence. Veio aquilo que a gente estava esperando. Um cara forte, um cara poderoso, um cara que o pessoal ia ter que suar muito pra derrotar ele. Ter medo. Cara, quando ele aparece, ele rouba a cena total. Vale lembrar que ele não foi derrotado. Não foi derrotado. Não, ele quando aparece na cena, ele rouba a cena é dele. É todo mundo cagado, com medo. Você vê assim, todo mundo se escondendo, tentando o máximo possível evitar uma luta direta com ele, porque sabe que o cara é impossível. E ele já começa com uma joia do infinito, no planeta de Xandar, que ele fala até que ele matou todo mundo e pegou aquela joia que era do Orbe, que aparece no primeiro Guardiões da Galáxia. Começa com aniquilação ali do povo de Asgard, mas já tinha uma aniquilação antes. Sim. E aí tem duas coisas a falar. Eles começam colocando o Thanos com esse teor assim violento, de destruidor, de aniquilador, sem antes explicar a sua motivação para o que ele está buscando.
E vale lembrar de dar parabéns a toda a produção do Thanos, né? Primeiro do Josh Brolin, que fez a atuação muito boa, passava emoção, passava medo, tudo que ele fez de maneira perfeita. Ele que vai ser 2 vilões, né? Ele tá sendo o Thanos e tá sendo o Cable no Deadpool. No Deadpool, exatamente. O Josh Brolin tá com tudo. E também a equipe que fez a animação do Thanos, né? Que ficou incrível, muito bem feito, porque é uma animação que aparece o tempo todo, né? Cara, uma vírgula. Aquela piadinha do queixo de saco, eles roubaram de Family Guy. Em Family Guy eles têm em uma família pesada, eles têm uma piadinha de que o Peter Griffin tem um queixo de saco. Eu notei, viu? No Marvel, eu notei essa roubada de piada, viu? Mas continuando. Pois é, e o Thanos, ele realmente, o Josh Brolin e a galera dos efeitos estão de parabéns. O Thanos é espetacular. E vamos aproveitar para falar quem é Thanos, né? Como eu tava dizendo, ele vem o filme mostrando ele como um teor violento, já começa com ele matando todo mundo de Asgard, já fala sobre a questão da aniquilação que ele fez em outros planetas, e até que o filme nos mostra um lado diferente dele. Um Thanos que é um vilão trágico, um vilão sofrido, que causou uma motivação de, por mais incrível que pareça, salvar né, o universo, salvar as espécies. Um bom senso. Para muitos, inclusive, ele é um anti-herói e não apenas um vilão. Mas se você parar pra pensar, a motivação dele vai na mesma linha da motivação do Killmonger, que é do Pantera Negra. Ele não era mal por ser mal. O Killmonger é porque ele queria dar as armas de Wakanda para poder defender o povo africano. Sim. Que sofria no mundo inteiro. E o Thanos não é tão certo assim, mas ele tem uma motivação que na cabeça dele funciona, que é de tentar salvar o universo, matando metade do universo. Isso, e vai lembrar que ele não tira nenhuma satisfação disso, o prazer. Não. Ele faz muito pelo contrário, você sente pesar, né? O que acontece? De onde veio essa motivação? Ele mostra em Titã o planeta dele completamente abandonado e destruído. E explica que o que aconteceu no planeta dele é o que ele está tentando evitar de acontecer nos outros planetas. Que é o quê? Superpopulação, escassez de recursos, e isso veio à destruição da espécie. E isso o levou a pensar e querer fazer em outros planetas o quê? Ele quer destruir de maneira aleatória, não contando riqueza ou nada disso, de maneira aleatória, metade da população, para que os recursos sejam aproveitados e todos possam viver de maneira confortável, né? Um cara muito... Nossa, que cara bom. Não, foi um personagem incrível. O arco dele, assim, é sensacional. Com vários momentos ponto alto, né? A gente já citou o momento dele com o Gamora, que é espetacular a relação deles dois, de tudo que a Gamora sofre, de amor e ódio pelo pai, ela odeia tudo aquilo que ela se tornou, porque foi ele que transformou dela uma assassina, né? E ela luta contra esse passado dela ao mesmo tempo que o Thanos tem amor por ela de verdade, né? E isso acaba culminando na morte dela. E isso mostra o quanto o Thanos ele realmente quer chegar nesse objetivo dele, que é juntar as 6 joias do infinito para poder fazer essa limpeza do universo. E pra mim, talvez seja forte dizer, mas ele é o melhor vilão da Marvel do universo cinematográfico até então. Não, pra mim também. De filme, eu acho que vilão de filmes de super-herói em geral, assim, acho que é o melhor vilão que tem, até esse momento, assim. A gente tem também o Coringa, né, do Heath Ledger. É, muito esse bom. Daí é pesado. São 2 escolas totalmente diferentes de vilões, mas são 2 vilões bastante densos, assim, e muito bons. E fazendo o trocadilho safado, né, realmente Thanos é aquele vilão de cair o queixo. Foi mal, eu tinha que fazer isso. E aí, voltando um pouco pro Thanos, assim, os momentos principais do Thanos, assim, quando ele encontra o Thor, que o Thor tá vencido, ele já encontra o Thor, tá vencido. Então você pensa assim, aquele Thor que saiu de Thor Ragnarok, super poderoso, só que porém sem a sua arma, que tira bastante o poder dele. Foi derrotado facilmente pelo Thanos. O Loki, que também é bastante poderoso, foi derrotado num tapa, mas ali o Thanos já tava com 2 joias do infinito. E aí começa a luta, que é o Tony Stark, o Homem-Aranha e os Guardiões da Galáxia se encontram em Titã. Sim. Pra lutar contra Thanos. E ali você vê... E o Doutor Estranho. E o Doutor Estranho também. Se encontram pra lutar em Titã. E ali é uma luta sensacional. Você espetacular. Você vê que assim, que eles tentando o máximo possível juntar a sociedade de cada um, tentando se organizar pra falecer Thanos. E não dá. E, porra, Peter Quill peidou na farofa. Peter Quill tava lá, o pessoal conseguindo tirar a manopla do infinito do Thanos. É o Peter Quill com um acesso de raiva lá, quando ele descobre que a Gamora morreu e
e acaba cagando todo o plano da galera. Isso, aproveitando para falar, né, dessa batalha contra Thanos em Titã, tem diversas coisas interessantes para discutir. Uma delas é a relação de Tony Stark com o Doutor Estranho, a relação de Tony Stark com Peter Quill, que é muito interessante porque eles três são três alfas, são três líderes. E ali eles têm que trabalhar em conjunto, cada um querendo colocar o seu plano. Obviamente o Doutor Estranho sabe que ele está em um nível superior de consciência. O principal é o Doutor Estranho e o Tony Stark, que os dois são de fato doutores. Os dois são, assim, em termos de inteligência e de conhecimento, sabem bastante. Mas aí fica esse embate de ego, porque os dois também têm um ego muito inflado. E também vale lembrar a excelente química entre o Robert Downey Jr. e o Tom Holland no filme O Tony Stark e o Homem-Aranha, Peter Parker, que é muito interessante. O Tom Holland, eu sei que você vai discordar, mas eu acho que o Tom Holland como Homem-Aranha, ele tem a melhor coisa de conseguir demonstrar a inocência, de conseguir demonstrar que ele realmente é apenas um adolescente que caiu no meio dessa confusão e acaba indo parar em outro planeta, e ele realmente não demonstra estar natural com isso, ele está impressionado e perdido. E a relação dele com o Tony Stark é muito interessante. A relação de paternidade, né, que é o Tom Holland não tem um pai e o Tony Stark não tem um filho, mas quer ter um filho. Logo no começo do filme ele fala que quer ter um filho, então junta um pouco essas duas coisas assim. E eu achei muito engraçado a hora que ele diz que o Homem-Aranha agora é um vingador, né? Que ele dá que ele tá apenas os dois ombros, tipo guarda imperial lá do Reino Unido. Uma bênção. E mais uma vez a Pepper aparece por 2 minutos e não aparece mais no filme. Né? E essa cena lá em Titã realmente é uma cena espetacular, linda, a luta. E aí ocorre também um fator chave, né, no desenvolvimento da história, que é quando o Doutor Estranho ele tá tentando enxergar os possíveis futuros, né? Ele fala que conseguiu ver cerca de 4 milhões... 14 milhões e 650 possibilidades. Nossa, realmente você tá muito bem de memória. E é questionado sobre quantas a gente vence, né? E ele fala uma. E isso segue para o momento em que o Thanos está quase matando o Tony Stark e o Doutor Estranho nos surpreende. O Thanos fala assim, me dá a joia do tempo ou eu mato o Tony Stark. E aí o Doutor Estranho vai lá e entrega a joia do infinito. E aí ele fala uma coisa que para alguns passou despercebido, mas é já exatamente como ele tinha falado, que só tinha uma possibilidade de vencer. E ele falou assim, Tony, é a única forma. It's the only way. É o único jeito. Então, assim, the only way era, tipo, é só naquela uma possibilidade que a gente ganhava, é só assim que a gente ganha. É eu entregando essa joia do infinito e passando a bola pra ti. Sim, então eu imagino que o futuro ele conseguiu enxergar como o único em que a gente consegue vencer Thanos. Engraçado que eu falo a gente como se a gente também estivesse nessa luta, participando, né? Pode estar. Nós somos Vingadores, né? E ele dá a entender que Tony Stark, ele além de ter que sobreviver, ele é chave pra esse final feliz pra metade do universo. Tá. E aí depois aí a gente passa do Thanos, depois dessa batalha toda com o Doutor Estranho e o Tony Stark e o Tom Holland, e o Peter Quill, Tom Holland não, o Peter Parker, pra Thanos na Terra, em Wakanda, foi lá pra buscar o Visão. E aí, de novo, mais uma batalha muito interessante. E ali ele já tava com 5 joias do infinito. Ou seja, ele já tinha conseguido o Orb, que ele conseguiu em Xandar. Já tinha conseguido o Tesseract, que ele conseguiu de Loki. Já tinha conseguido o Éter, que ele conseguiu com um colecionador, em que ele enganou o Peter Quill. Foi lá que ele conseguiu pegar a Gamora também. Ele já tinha conseguido a Joia da Alma, que foi quando ele sacrificou a Gamora para poder conseguir essa Joia da Alma. Foi pra cima do Doutor Estranho, arrancou dele a Joia do Tempo, e aí já tava com a 5ª Joia do Infinito. E daí ele foi pra Joia da Mente, que é a joia que tava o Visão. Que não pegou a Visão. Que não Visão. Pegou. A gente chegará lá no Visão. Cara, é incrível. Mas aí ele vai lá e derrota todos os Vingadores, mas assim, já era final do filme e tal, então a Marvel tinha que dar uma corrida, mas assim, derrotou todos os Vingadores sem suar muito, até porque ele já tava com 5 joias do infinito, já deixou ele todo extremamente poderoso. Não que a joia do infinito signifique alguma coisa pra Visão. Pois é. Em termos de força. Mas ele já derrotou todos os Vingadores ali, e quando chegou no Visão, ali foi fácil. A Feiticeira Escarlate tentou sacrificar o Visão e assim quebrar a pedra, para que não tivesse grandes consequências, mas aí, como a gente disse antes, o Thanos usa a Joia do Tempo, volta e enfia os dedos na testa do Visão e arranca de forma assim bastante pesada. Assim, foi
brutal a forma que ele matou o Visão pra conseguir a Joia da Mente e aí completar as 6 joias. E aí foi uma coisa interessante, que a Gamora, quando ela tava contando as joias do infinito pro pessoal, pros Guardiões da Galáxia, ela falou assim, o Thanos, depois de... O Thanos, se ele conseguir reunir as 6 joias do infinito, ele pode destruir tudo com um estalar de dedos. É exatamente assim que ele destrói tudo. Sim, não foi uma metáfora. Não foi uma metáfora. Foi ali pra mostrar o quão poderoso ele era. Ele juntou as 6 joias do infinito e com um estalar de dedos, devastou tudo. E aí que vem, voltando... Já podemos voltar pra morte? Podemos voltar pra morte. Mas então... Solta a vinheta da morte! Eu tô morrendo! Voltando para as mortes, então. Então a gente tem a perda do Visão. O Visão bastante bufa fria, vamos dizer assim, no vocabulário baianês. Ele não consegue, ele tá sempre sendo um peso pros Vingadores, mas aí ele vai lá, morre, e aí de novo. É uma morte que todo mundo sente, foi uma perda imensa, mas que pro núcleo do Vingadores não tem tanta perda assim em termos de personagem. Então assim, foi pesado, foi sentido pelo público e não há uma grande perda assim pro próximo filme ou pros próximos filmes, pro futuro do universo da Marvel. E aí o Thanos dá a sua fatídico estalar de dedos e devasta tudo. E aí o primeiro a morrer é o Soldado Invernal, o Bucky, que, de novo, logo no começo que ele morreu, que a criatura que estava do meu lado começou a chorar, eu comecei a pensar que tinha alguém passando mal na hora que ela começou a gritar, de fato. Ela realmente se importava com o Bucky. Então, assim, o primeiro a morrer, e que daí, de novo, é uma morte sentida, logo quando começou tudo, foi uma morte sentida, não fazia tanta diferença assim pro núcleo dos Vingadores, só que daí, logo em seguida, mata todo mundo. Aí vai o Doutor Estranho, vai o Tom Holland, sempre tô falando Tom Holland, vai o Peter Parker. Que também foi uma cena muito forte, a morte do Homem-Aranha. Ali foi ele falando que ele não pesado. queria morrer, que ele não queria ir, se despedindo de Tony, foi muito forte. Ali foi pesado, aquele momento ali foi bastante pesado. Pra gente dizer todo mundo que morreu, eu acho mais fácil a gente dizer quem não morreu. Sim. Já que morreu muita gente, tá? São os principais Vingadores. Então, a formação antiga dos Vingadores sobrevive, ou seja, sobrevive o Capitão América, o Homem de Ferro, a Viúva Negra e o Hulk. E o Thor. Sobrevivem também Nebula, sobrevive o Rocket, que por sinal é o único do Guardiões da Galáxia que sobrevive. A Okoye e o M'Baku, no núcleo de Wakanda também sobrevive. É claro que a Okoye sobrevive, ela vai salvar o universo. E aí essas mortes aí foi o que acabou não convencendo tanto o filme, porque se tivesse parado ali pelo Bucky, a gente sabe que vai ter Pantera Negra 2, a gente sabe que vai ter Homem-Aranha 2. Isso. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o filme antes do Thanos? Não vai ser isso. Então acabou aquela coisa assim, podia ter parado no Bucky, que a gente ficava assim, teve perda e vai ser complicado o próximo filme. Mas não, a gente sabe que eles vão voltar. Ou até mesmo matado só um dos importantes, né? Porque a gente sabe que, como banalizou a morte, a gente sabe que é insustentável manter todos eles mortos, né? Eu chego até a arriscar que todo mundo vai voltar. Podia ter matado o Steve Rogers, já que o Chris Evans já não quer muito participar dos Vingadores. Podia ter matado ele, liberado ele já pra fazer os... Mas aí ele vai morrer virgem, cara. Ninguém merece isso. Mas esse é o destino dele. É o destino do Steve Rogers. Podia ter matado ele e aí ter continuado, mas não, a gente já sabe que vai voltar no tempo. Ou alguém vai roubar uma joia do infinito, a joia do tempo. Ou então, como eles falam que o Thanos, nos quadrinhos, ele sempre perde a batalha por alguma besteira. Vai que eu não duvido nada, ele fala assim, enchi o saco, quero bater neles de novo. E volta tudo e eles ganham, sabe? Porque vai todo mundo voltar. E vale lembrar que foi tanta morte que morreu gente até na cena pós-crédito. Morreu o Nick Fury e morreu a Maria Hill, nossa querida Robin Chebowski. Ali foi pesado. Foi pesado, cara. Quando eu vi a Robin sumindo, foi muito triste. O Ted vai ficar sozinho de novo. A segunda perda do Ted, cara. Mas o Ted é foda, cara. O Ted é tipo o Steve Rogers. São dois caras muito chatos. Mas o Ted transou bastante. É verdade. Então, agora vamos chegar nas nossas considerações finais, né? E também falar, né? A gente falou tão bem do filme, de falar o que é que você não gostou do filme. E aí, Mani, o que é que você sentiu, assim, com esse final do filme? O que é que você tá pensando? O que eu mais não gostei mesmo foi nem o que tá no filme, mas o fora do filme, que foi a parte lá da gritaria, da pessoa do meu lado lá que tava histérica demais, né? No filme. Mas, assim, o que eu não gostei no filme... Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, uma pesquinha pra dizer, pra poder destilar bastante meu ódio. Foi assim, vamos pensar assim no big picture. O Thanos passou 6 anos esperando alguém conseguir as joias do infinito pra ele. 6 anos. Que é desde o Vingadores
que ele manda alguém pra Terra pra fazer alguma coisa, e nada. E aí ele, em um dia, pega 6. Ele levantou um dia, não, agora eu vou resolver essa parada, viaja o universo inteiro, de planeta para planeta, e consegue as 6 joias do infinito. Não vou dizer facilidade, mas não foi tão difícil assim pro Thanos, né? Não foi muito difícil. Outra coisa assim, Hulk e Visão broxados. Hulk e o Visão estavam precisando de um Viagra ali. O Hulk, super poderoso, não fez frente nem pra última meia-noite, que é a próxima meia-noite, que é uma das filhas do Thanos. Não fez frente pra ninguém, basicamente. Sim. Não fez frente pro Falso de Ébano, não fez frente pro Obsidian. Ele não fez nenhuma frente. E aí teve que usar o Hulkbuster pra poder participar do filme, porque senão o Bruce Banner não tava nem no filme. E o Visão. O Visão, vale lembrar que o Visão tinha uma joia do infinito. O Visão tinha uma joia do infinito, e o filme ficou mostrando o tempo todo o quanto poder que a pessoa tem em possuir uma joia do infinito. Uhum. E o Visão não conseguiu lutar com ninguém. A Viúva Negra, a Alcoi, elas estavam saindo na mão com a galera sem poder. E o Visão, todo poderoso, que é uma máquina, simplesmente só fazia apanhar. Tava o modo emo dele, ligou ali um Simple Plan pra ouvir. E aí, depois continuou nessa, até ser vencido. Isso aí eu não gostei muito. Então tem a parte de que não foi muito convincente as mortes. Morreu todo mundo e a gente já sabe que eles vão voltar. Talvez até como você tenha falado, talvez até o Loki volte, o primeiro a morrer assim. Talvez até a Gamora volte, o Randall volte. Cara, isso daí que não me conheceu muito. Talvez eles tenham ido com muita sede ao pote, de querer matar muita gente, deixar assim bastante marcante, mas a gente sabe que tem mais filmes, então acho que exageraram um pouco nessa parte aí. Vou fazer minhas apostas, certo? Uhum. A gente sabe que já está confirmado o Pantera Negra 2, Homem-Aranha 2. Ou seja, no mínimo, o Pantera Negra e o Homem-Aranha vão voltar à vida de alguma maneira. E a gente sabe que o Homem-Formiga tá vivo, porque vai ter o Homem-Formiga daqui a um ou 2 meses. Vai ter o Homem-Formiga. Eu imagino que esse filme do Homem-Formiga vai ter os acontecimentos antes do Vingadores Guerra Infinita. Inclusive vai explicar o porquê do Homem-Formiga não ter podido ajudar nessa luta para salvar o universo, porque ele estava em prisão domiciliar. Verdade. Tipo, uma prisão domiciliar impediu um herói de participar da guerra para salvar o universo. Pois é. Isso sim é uma prisão domiciliar bem feita. Ou então ele tá naquele microverso, né? Que ele vai pra aquele universo micro ali tentar salvar a mãe da Vespa. E aí, como é tudo quântico, coisa assim, talvez vai que assim, o tempo lá passa um segundo lá, é um ano na Terra. Exatamente. Então se a gente sabe que o Homem-Aranha e o Pantera Negra vão voltar, isso me faz acreditar que todos que morreram devido ao grande estalar de dedos do Thanos devem voltar de alguma maneira. Fica a questão se a Gamora volta, fica a questão se o Loki volta. Que esses eu acho mais difícil, já que eles morreram em outras circunstâncias, né? Sim. Vamos lembrar da existência de uma Joia do Tempo. Uhum. Eu imagino que no próximo Vingadores eles vão ter que lutar para poder tentar recuperar pelo menos a Joia do Tempo. Uhum. Eles não vão estar sozinhos, eles vão ter a ajuda da Capitã Marvel, que na cena pós-crédito deixou claro que o Nick Fury chamou de Código Vermelho, como se fosse o fim do mundo. Sim, o Red Code. Né? Isso, e ativou um transmissor, e esse transmissor tinha um símbolo da Capitã Marvel. E vai lembrar que a Marvel já falou que a Capitã Marvel é o herói mais poderoso da franquia, tanto nos quadrinhos quanto no filme. E vale lembrar também que o que foi anunciado é que o filme da Capitã Marvel vai se passar nos anos 90, contando a origem da personagem, e eu imagino que ele acabe no mesmo momento que acaba o Vingadores Guerra Infinita, com ela sendo chamada, dando o gancho para o Vingadores 4. Eu acho que vai ser uma cena pós-crédito dela sendo convocada para esse Vingadores 4. Isso. E só mais uma vez, em vários momentos do filme Doutor Estranho, ele deixou claro que se fosse para escolher entre a vida dele, de Stark, de Homem-Aranha, e a Joia do Tempo ser protegida, ele protegeria a Joia do Tempo. Uhum. E aí, no momento em que ele abre mão da Joia do Tempo para salvar a vida de Tony Stark, fica muito claro de que ele viu que Tony Stark precisa estar vivo para o futuro em que vão vencer Thanos. Nem que para isso eles tivessem que ser derrotados primeiro. É mais valioso o Tony Stark do que a Joia do Tempo. Pois é, que o Tony Stark é muito valioso, cara. Inclusive, ele é muito valioso mesmo. A gente sabe que o cachê dele é sozinho maior do que o resto todo da elenco junto. Eu sabia que era alto, mas não tão alto assim, caramba. Exatamente. Uma coisa também que eu sofro um pouco do complexo de Harry Potter, cara. Porque se a gente lembrar o Harry Potter e as Relíquias da Morte, o primeiro filme ele é meio morto, mas eles tinham conseguido ali 2 Relíquias da Morte já, destruir 2 relíquias. E aí no segundo filme tem todo o resto, acabou tendo que acelerar um pouco o filme.
Então eu acho que eu fiquei um pouco naquele sentimento, pô, eu podia ter conquistado 4 joias do infinito e deixado para as outras 2, ou então, não sei como é que isso poderia ter sido feito, porque ele não podia também ter conquistado várias joias antes do filme começar. Mas acho que ficou muito rápido, ficou assim, tipo... Ficou muito fácil. Muito fácil pra ele. Em um dia ele conseguiu, se aquele filme se passa em 3 dias é muito, ele conseguiu nesse intervalo aí as 6 joias do infinito. Com pouco trabalho, assim. Então acho que eu fiquei com um pouco desse contato de Harry Potter. Pô, podia ter deixado um pouco disso daí pro próximo filme. E fica claro que ninguém dormiu no filme, né? Ninguém dormiu. Então, ou se passou em um dia, ou então a galera ficou vários dias sem dormir. E é isso, o filme me deixou uma maneira geral muito positiva, eu gostei muito. Mas o que você não gostou no filme? A experiência... A gente começou com o que a gente não gosta e depois... Exatamente. A experiência cinematográfica foi muito boa, mas realmente o que mais me deixou incomodado no filme foi o Visão. Demais. Porque ele poderia ser de muita utilidade na guerra e ele só serviu pra apanhar e perdeu a joia da mente. E realmente isso, né? Ele tem um final super impactante, com muitas mortes e drama, que claramente não pode ser mantido. Uhum. Então eu não sei o que pensar, porque como é que tem um final impactante, a gente sabe que aquilo não vai ser mantido daquela maneira, né? Então ele perde peso. Aquele final ele perde peso porque a gente sabe que ele não tem como manter. Uhum. Então pra mim o grande fator negativo do filme foi isso. Uhum. O fato dele ter um final impactante que não tem como manter. Vai ficar aí todo mundo passando mal até sair o Vingadores 4, de ansiedade pra saber o que vai acontecer, né? Principalmente cabeça. Principalmente cabeça, nosso querido editor. Uhum. E a gente tem que pensar, né? Já tá começando também várias conversas sobre o que, é que vai acontecer e quem vai lá. Eu tô com mais expectativa, né? Esse rumor de que a Hela vai voltar e se unir ao Thanos. E a Hela eu gostei muito, como já foi dito aqui, que ela não foi bem aproveitada, na minha opinião, no filme Thor Ragnarok, embora ela sozinha tenha sido muito boa. Então eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser ela com o Thanos encontrando o Thor de novo, que por sinal recuperou o olho. Né, colocou um olho de vidro, só pra poder o ator ficar mais bonito de novo. Eu ia falar isso aí. Os caras inventaram uma desculpa ali só pra ele não ter que usar o tapa-olho. É porque usar tapa-olho, cara, você perde todo o equilíbrio pra andar, cara, assim, devia ser foda gravar com tapa-olho, principalmente aquelas cenas de ação ali. Exatamente, então essa parada altamente desnecessária de devolver o olho a ele. Podia ter deixado um olho de uma cor, outro de outro, né, e manter isso durante o filme. Aí ficaria... E é isso, a expectativa é grande. Vingadores 4 já foi filmado, né, junto com Vingadores Guerra Infinita. Deve sair no ano que vem. Ficaremos aí na expectativa dos rumores e toda essa coisa gostosa. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, só a parte bastante positiva é como eu comecei e vou terminar falando coragem. Essa é a palavra que resume a Marvel. Eu achei um filme bastante corajoso, porque boa parte do filme é sofrimento. Tem o alívio cômico, mas é de fato um alívio cômico. Porque tem tanto sofrimento ali que eles tinham que dar uma levantada pra... Porque acho que eles estavam com um pouco de medo de ser tipo um Batman vs Superman, que é down o tempo inteiro. Então, acho que encaixou bem o alívio cômico, mas assim, muito bom esse negócio de ser um filme bastante sofrido. O Drax, por sinal, os momentos que ele aparece com um alívio cômico, é sensacional. O Drax é sensacional. Guardiões da Galáxia Volume 2, eu acho que eles exageraram muito na piada, que aí a piada perdeu a graça, mas nesse daí acertaram muito. Não, todas as piadas. Dizerem que o Peter Quill era gordo em relação ao Thor. Cara, sim, o próprio Peter Quill tentando deixar a voz mais grossa pra poder falar junto com o Thor. Exatamente, né? Isso eu achei sensacional. Muito bom. As mortes são bastante chocantes, né, cara? Assim, espada atravessando o peito, lança atravessando o peito, arrancando testa. Tony Stark cuspindo sangue, embora não tenha morrido. Os caras estrangulando o Loki. Nossa, demais aquilo. Achei demais. Foi demais mesmo. E agora vamos para o momento mais esperado, os prêmios Mistureba. Solta a vinheta, cabeça. Então, o primeiro prêmio, né? A gente vai começar com as notícias ruins. O primeiro prêmio é o prêmio Limão. O que é o prêmio Limão? O prêmio Limão é o prêmio que a gente dá para aquele personagem, pode ser o ator, pode ser o diretor, o que você quiser, que deu aquela gotinha de limão no filme, né? Aquele azedo no filme. Certo. Né? Então, Mani Manente, por favor, diga qual é o seu prêmio Limão e por quê. Olha, cara, eu não vou dizer que foi o Visão, porque eu já sei que você vai votar no Visão, provavelmente. Foi o seu prêmio Limão. O meu prêmio Limão, se eu pudesse voltar pro ambiente, seria a pré-estreia. Continuando isso daí. Mas, dentro do filme, o prêmio Limão pra mim acho que foi o Hulk. O Bruce Banner é sempre bufa fria, né, cara? O Bruce Banner não consegue, assim, ter atitude e encarar aquilo ali de peito aberto, né? É sempre essa coisa.
ele ficou aquele meio engraçadinho, um pouquinho enjoado, então o meu prêmio limão vai ser pro Bruce Banner e a falta do Hulk. Ele ficou meio solto no filme, né, muitas vezes. Ficou solto, ele primeiro ele apareceu com o Thor, que ele já tava com o Thor, depois ele aparece lá em Nova York com o Doutor Estranho, depois ele vai pra Wakanda, e sem conseguir grudar em alguém, né? E ele tá em todos os lugares. Tá em todos os lugares sem conseguir se envolver, né? Ele tá sempre assim, é um anexo ali, opa, é mesmo, tem o Bruce Banner. É sempre assim. Tá certo. Meu prêmio limão é muito claro, né? Como mesmo já disse, meu prêmio limão vai pro Visão. O Visão é um personagem que todo mundo sempre prega de que ele é um dos personagens mais poderosos da Marvel. Ele tem uma das joias do infinito, ou seja, ele era pra ser, pelo menos no núcleo ali da Terra, o mais poderoso. Pois é, ele fez frente com o Ultron. Isso, ele fez frente com o Ultron e durante esse filme ele apanhou o tempo inteiro, ele não conseguiu fazer nada. Ele só serviu pra sofrer, morrer e entregar a joia do infinito pra Thanos, né? Então a Marvel colocou esse downgrade aí nele, né? Totalmente subvalorizado nesse filme. Enquanto a Marvel gosta de valorizar, tipo, colocar a Viúva Negra pra bater um pouco no ZT. E bota o Visão pra apanhar dos mesmos ZT que a Viúva Negra bate. Eu adoro a Viúva Negra, mas a gente bem sabe que a comparação de poder não é a Viúva Negra matou a primeira meia-noite, a próxima meia-noite, sempre. Pois é, então pra mim o Visão é o prêmio limão. Ele azedou o filme e em todos os momentos que ele aparecia apanhando me deixava incomodado. Muito incomodado, porque eu imaginei que ele seria um dos principais forças, né, do nosso lado, e depois ele morre. Tipo, eu ainda imaginei que ele poderia sobreviver sem a pedra para poder ajudar na luta de alguma maneira, já que ele tem muito conhecimento, né? Já que ele vem meio que de uma fusão do Jarvis com o Tony Stark e tudo mais. Eles até falam no filme que é a junção do Ultron com o Jarvis, com o Tony Stark, com o Bruce Banner e com a joia. Então ele sabe muito e tem uma joia e é uma bufa. Ele é se fosse um prêmio chamado Bufa Fria, ele também ganharia. Mas vamos se manter com o prêmio limão. Ele é o prêmio limão do filme. Ele azeda. Agora, o prêmio destaque. O prêmio que a gente mais quer ganhar. O prêmio mito. O verdadeiro prêmio mito. Mãe Imanente, quem foi o mito do filme? O mito vai ser complicado, porque eu gostei, pela primeira vez eu gostei bastante assim, do Capitão América, eu gostei bastante do Tony Stark, do Doutor Estranho. Então assim, como foi bem dividido assim, tudo, eu acho que eu vou botar meu prêmio mito pra alguém que tá correndo por fora. Eu vou botar meu prêmio mito pra Gamora. Porque a Gamora foi quem tentou enfrentar sempre o Thanos. Ela tentou matar o Thanos lá quando o Thanos estava usando a joia da realidade pra fingir que ele estava ali lutando com o colecionador. Então assim, ela estava proativa, ela pediu pro Peter Quill matar ela porque ela sabia... se o Peter Quill tivesse matado ela, o Thanos não tinha conseguido a joia da alma, se você parar pra pensar. Porque ele não teria sacrificado ela. Ou quem sabe a joia da alma apareceria depois pros Vingadores, sabe? Ela foi muito bem nisso daí, ela tentou defender a humanidade assim, o máximo possível, não querendo e o universo, tentando enfrentar o Thanos, tentando se matar para que o Thanos não matasse ela. Tudo. Então, cara, acho que o prêmio mito vai pra Gamora. Muito bem, muito bem. O meu prêmio mito, ele vai ser óbvio, porque o cara foi foda. Meu prêmio mito vai pro Thanos. Ele domina o filme, a gente pela primeira vez, talvez não a primeira vez, mas num filme desse destaque, a gente tem Homem de Ferro, Capitão América, os irmãos russos colocaram o Thanos, não os irmãos russos, mas os roteiristas, colocaram o Thanos como protagonista. O Thanos é o verdadeiro protagonista do filme, né? É Thanos Guerra Infinita. Exatamente, é Thanos Guerra Infinita. Então, ele é incrível, o ator foi espetacular, os efeitos especiais foram espetaculares, ele passou emoção, ele conseguiu vender o peixe dele, de qual é a motivação dele para fazer tudo isso. Ele mostrou poder, ele realmente foi forte, ele foi temido. Então, eu acho que o Thanos merece o prêmio mito, embora eu gostei muito do seu prêmio para Gamora, porque realmente ela foi espetacular. E agora, para finalizar, o prêmio Revelação. O prêmio Revelação vai para aquele personagem, uma pessoa que você não esperava e que acabou se destacando no filme de alguma forma, né? Eu vou começar dando o meu prêmio. Meu prêmio Revelação vai para os irmãos russos. Os diretores do filme, não que eles precisem provar mais alguma coisa, todo mundo sabe da história, mas quando eu soube que os irmãos russos iam dirigir o filme, eu duvidei um pouco da capacidade deles de levar essas cenas muito de pancadaria, de ação. Não só eu, como eu vi muitas pessoas comentando isso. E também houve uma grande dificuldade no filme, porque estão acontecendo várias coisas em vários lugares ao mesmo tempo.
Então, tinha que ser muito bem feito amarrar essas situações, linha do tempo. Né? Tava tendo uma cena, ao mesmo tempo que tava o pessoal em Titã, tava o pessoal lá no planeta com o Tyrion Lannister, tava o pessoal na Terra em Wakanda. Então, amarrar tudo isso, fazer tudo funcionar muito bem. Ele teve que colocar personagens com muita personalidade, ao mesmo tempo, né, convivendo na mesma cena, dividindo o protagonismo. Então, eu realmente acho que o meu prêmio revelação vai para os irmãos Russo. Não merecessem nada, mas eles realmente conseguiram fazer uma situação com uma dificuldade muito grande, né? Responsabilidade muito grande do filme mais caro da história. E conseguiram realmente um produto final de muita qualidade. Meu prêmio revelação vai para os irmãos Russo. Cara, meu prêmio revelação, eu tô com bastante dúvida aqui, porque eu tô quase no prêmio revelação do filme Gamora, que além de ter sido um mito, foi também a revelação porque ninguém esperava nada da Gamora, né, cara? Mas eu acho que pode acumular um prêmio, se puder. Claro que pode acumular. Então é prêmio revelação pra ela também, cara, porque além de ser um mito, ela tentar dar assim, uma personagem que a gente não esperava tanto valor assim, ela ter tido tanto valor, ser o mito do filme pra mim, ela foi uma revelação que a gente não esperava. Foi assim, tirou assim, uma carta da manga dos irmãos Russo pra botar a Gamora fazendo isso tudo. Eu acho que um prêmio de consolação de revelação eu colocaria no Homem-Aranha. Porque assim, eu sou da velha guarda que gosta do Homem-Aranha do desenho que passava na Globo. Então eu gosto do Homem-Aranha adulto, aquele Homem-Aranha já mais responsável, coisa assim. Então eu não gostei tanto do Homem-Aranha feito pelo Tom Holland. Mas também aí vale uma revelação, também um prêmio de revelação, porque foi o que você falou durante o programa. O Tom Holland conseguiu expressar muito bem um adolescente no meio de uma guerra, cara. Tipo, é um guri de 15, 16 anos de idade, subindo no espaço sem esperar. Tem ali um gadget lá, a aranha de ferro e tudo mais, o traje dele. Mas ele é um adolescente, cara. Ele tá tentando fazer o máximo que pode. Você sente na expressão dele que ele tá assustado, que ele tá sem saber o que fazer. Ele tenta unir essa garra pra poder lutar contra essa ameaça contra o universo. Aquele momento ali... Já assistiram Alien Revelação? Ele foi muito bom. E foi um jeito criativo que os irmãos Russo acharam de derrotar o falso Diablo, porque assim, não tinha como. O cara era muito forte, então foi um jeito interessante de derrotar o falso Diablo. O menino viu mais filmes, né? O menino viu mais filmes. Você vê que não existe cultura inútil no universo, né? Exatamente. Então vai um prêmio de destaque de revelação pra ele, pro Homem-Aranha. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz de dizer que terminamos aqui o nosso primeiro episódio do podcast Mistureba. Mani, foi um prazer gravar com você. O prazer é todo meu. Eu achei sensacional essa experiência aí de gravar aqui. A gente pode dizer que a gente já tá pingando de suor aqui, tudo fechado, tentando evitar o som, aprendendo um pouco como é que faz esse podcast. E que esse seja o primeiro de muitos. Já temos bastante pauta, já temos aí uns 5 ou 6 podcasts já programados. Fiquem ligados aí nas redes sociais, que a gente vai sempre divulgando, pedindo participação. Pois é. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar perguntas, né? A gente tem a intenção de mais pra frente responder perguntas. Podem mandar perguntas sobre o nosso tema, sobre o próximo tema, sobre o podcast, sugestões. Podem perguntar sobre a sua vida amorosa, nós somos também verdadeiros gurus. Então, fiquem à vontade, podem mandar por e-mail para podcastmistureba@gmail.com ou via rede social, Instagram ou Facebook, Podcast Mistureba. É isso aí, galera. Nos vemos na próxima, né? E, pela última vez, cabeça, solta a vinheta! Solta a vinheta, cabeça!